Olá, boa noite. Vamos para uma edição quentíssima, um dia depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e um dia antes do tarifaço americano entrar em vigor. Deputados e senadores de oposição ocupam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, obstruem os trabalhos e provocam tumulto em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Eles querem pautar a anistia para os golpistas de 8 de janeiro, o impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. E você vai ver também. Pesquisa Datafolha aponta que 78% dos brasileiros enxergam deputados e senadores agindo em causa própria. 35% avaliam negativamente o trabalho do Congresso. O empresário foi preso em Roraima, transportando 103 quilos de ouro escondidos numa caminhonete. As barras estavam num fundo falso no painel e em outros compartimentos, como no porta-objetos. Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, viajava com a esposa e o filho de 9 meses quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-401 em Boa Vista. Ao ser questionado sobre as barras de ouro, o empresário optou pelo silêncio. Disse apenas que era fiscal de obras e havia saído de Manaus para verificar uma construção na capital de Roraima. Segundo a PRF, o minério encontrado no veículo está avaliado em 61 milhões de reais pela cotação atual do Banco Central. A apreensão dos 103 quilos de ouro foi a maior já feita pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Ainda não se sabe a origem e nem o destino do ouro. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal em Roraima. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam as cadeiras, toda a mesa diretora da presidência da Câmara e do Senado e ameaçaram travar as votações, obstruíram mesmo a pauta. Eles exigem votar o PL da anistia, impeachment de Moraes, além de outras reivindicações. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, diz que é preciso retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o parlamento cumpra sua missão em favor da população brasileira. O repórter Rafael Feliz, quem acompanha toda essa confusão, foi um dia de baderna, de motim aí no Congresso, né, Rafael? Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. É isso, um dia de muita confusão. Os parlamentares da oposição marcaram presença com força hoje aqui no Congresso Nacional e obstruíram a pauta. E disseram que só vão liberar os trabalhos em plenário se forem votados o PL da anistia, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também o fim do foro privilegiado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diante de todo esse caos, se posicionou em nota, marcou para amanhã uma reunião de líderes e pediu serenidade aos parlamentares da oposição. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, se posicionou nas redes sociais, também marcou para amanhã uma reunião com os líderes da Câmara e disse que quer resolver essa questão no diálogo. Para a gente contextualizar, Amanda, desde o dia 18 de julho, Bolsonaro sofre restrições por parte da Justiça porque ele foi incluído em um inquérito que investiga a participação dele em articulações com autoridades americanas para interferir na ação penal da trama golpista. Ele, o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, são investigados neste inquérito. E sobre toda essa repercussão hoje, do primeiro dia após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Parlamentares de direita ocuparam as mesas dos plenários da Câmara e do Senado para impedir as sessões no dia de retomada dos trabalhos no Congresso após o recesso. Eles afirmaram que só vão sair de lá quando forem votados o PL da anistia pela tentativa de golpe, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A imprensa está proibida de entrar nos plenários. Os protestos são uma reação à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada por Moraes. Bolsonaro já estava usando tornozeleira eletrônica desde o dia 18 de julho, por decisão do STF. Entre as medidas cautelares, também estava a proibição de fazer publicações nas redes sociais, mesmo que em perfis de terceiros. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, essa medida foi descumprida no domingo, quando Bolsonaro apareceu em publicações nas redes sociais, entre elas as do filho Flávio Bolsonaro. Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro liderou uma entrevista coletiva com parlamentares da oposição na rampa do Congresso Nacional. O filho mais velho do ex-presidente afirmou que o pai não tinha intenção de burlar
medidas cautelares e que partiu somente dele a decisão de publicar o conteúdo. Ele não pediu para eu postar, ele não tinha intenção de burlar medida cautelar nenhuma. Quem fez fui eu, porque eu tenho a consciência que eu tenho liberdade para fazer isso, como cidadão brasileiro. Questionado por ter apagado o post, Flávio disse que foi alertado pelos advogados do pai. O vice-presidente da Câmara, deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, disse que vai pautar o PL da anistia se Hugo Mota se ausentar da presidência. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Tudo bem? Em resposta à oposição, parlamentares da base governista anunciaram um manifesto em defesa da soberania nacional. Assinaram o documento PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede e PSOL. Pelo perfil oficial, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, responsável pela política externa no Ocidente, condenou a prisão de Bolsonaro e fez ameaças a quem colaborar com o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Jair Bolsonaro se disse surpresa com a decisão e informou que vai recorrer porque entende que não houve descumprimento de nenhuma medida cautelar. Em declaração no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, o presidente Lula evitou falar sobre a prisão de Bolsonaro. Não quero falar do que aconteceu hoje, sabe, com o outro cidadão brasileiro que tentou dar um golpe. Uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que 8 em cada 10 brasileiros consideram que o Congresso age em causa própria. 35% dos entrevistados consideram o desempenho do legislativo ruim ou péssimo, contra 18% que consideram ótimo ou bom. Para 41%, o desempenho é regular e 6% não souberam responder. O levantamento mostra ainda que 78% da população considera que deputados e senadores pensam mais nos seus próprios interesses. 18% dos entrevistados responderam que eles pensam mais nos interesses da população. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Imagens de câmeras de segurança mostram que policiais militares mentiram ao justificar a execução de um morador em situação de rua que foi morto com 3 tiros de fuzil durante uma abordagem em São Paulo. Vamos ver. Segundo as investigações, Jefferson de Souza, de 25 anos, foi executado pelo tenente da Força Tática Alan Wallace dos Santos Moreira, da mesma idade. Ele e o soldado Danilo Guerin, de 24, que usava a câmera corporal, estão presos desde o mês passado. O equipamento registrou a ação, mas não gravou o áudio. A vítima aparece nas imagens debaixo de um viaduto, sendo abordada pelos PMs. Jefferson responde aos policiais sempre com as mãos para trás e acuado. Em um determinado momento, o homem em situação de rua começa a chorar. Repare que ao lado dele, um agente segura um fuzil. Jefferson é obrigado a se virar e fica de costas. O soldado Danilo, que está com a câmera corporal, cobre o equipamento com a mão e vira a câmera de lado. É nesse momento que acontece a execução. Jefferson aparece morto. Ele foi atingido por 3 tiros de fuzil, na cabeça, no tórax e no pescoço. O crime foi no dia 13 de junho, no viaduto 25 de março. Em depoimento, os policiais disseram que durante a abordagem, o morador em situação de rua tentou pegar a arma de um dos PMs, o que obrigou à reação. Em nota, o Comando-Geral da Polícia Militar de São Paulo lamentou o episódio, classificando a conduta dos PMs como inaceitável e vergonhosa. O
O julgamento do policial militar que matou o lutador Leandro Lô, esse caso aconteceu há cerca de 3 anos. Foi suspenso hoje depois de um bate-boca entre a defesa do PM e o promotor do caso. A repórter Estela Freitas acompanha tudo e tem mais informações ao vivo. Estela, relembra esse caso pra gente, conta dessa confusão de hoje também, mas isso aconteceu num show, numa balada, né? Acabou resultando na morte do lutador. Boa noite. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Foi isso, exatamente, em 2022. Hoje começou o julgamento e teve essa discussão que começou quando o advogado de defesa do réu, do ex-PM Henrique Veloso, insinuou que durante aquela noite o Leandro Lô fumava maconha dentro da balada no clube onde ele foi morto. O advogado e o promotor do caso começaram a discutir. Por conta dessa confusão, o juiz anunciou que não seria possível continuar com o julgamento. O júri, então, foi remarcado para o dia 12 de novembro. Para relembrar o caso, o Leandro Lô tinha 33 anos. Ele foi baleado na cabeça e morto no dia 7 de agosto de 2022 durante um show no Clube Sírio, que fica na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a confusão logo depois do disparo. E o PM também foi visto depois do crime num motel. Ele foi preso preventivamente e vai ser julgado por homicídio doloso triplamente qualificado por motivo torpe, perigo comum por ter colocado outras pessoas em risco e recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento, então, que já tinha sido remarcado de maio para agora, começou hoje de manhã e foi suspenso no começo da tarde. Fátima Lô, mãe de Leandro Lô, criticou a defesa do PM e chorou na saída. Porque eu quero justiça. E está muito nítido, e está lá provado que tudo que aconteceu, mas mesmo assim, o advogado de defesa lá se estressou e acabou que foi adiado e é só meu sofrimento, está acabando comigo isso, né? Porque eu estava na esperança que dia 7, 3 anos da morte dele, que ele iria começar a pagar, cumprir a pena dele. E não foi assim, mas a justiça ainda vai vir, né? Pessoal, ficamos por aqui. Infelizmente foi rápido, já acabou, mas amanhã tem mais. A partir das 7h55 da noite, logo depois do Datene, seu Brasil do Povo.